Queridos, eu queria pensar com você nessa noite e entender, buscar entender um pouco mais um versículo muito conhecido, muito usado, mas eu queria dar uma entrada nesse versículo. Alguém conhece Mateus 6,33? Conhece? Você que conhece, diga ele para mim. Buscar em primeiro lugar o quê? Como é que é? Buscai. Querido, é um desafio entendermos isto. Por que esse versículo nos manda buscar em primeiro lugar o reino? E junto com o reino, a justiça do reino. Por que esse versículo não nos manda buscar em primeiro lugar a Deus? Que é uma coisa muito óbvia e normal para nós, que nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse versículo, Jesus ensina de uma maneira diferente. Ele diz que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do reino. Então eu quero dar uma aprofundada, uma mergulhada e entender um pouco melhor tudo isto. Perdão, para não vivermos uma vida de ilusão, achando que estamos vivendo o reino, que estamos expandindo o reino, que estamos vivendo a justiça, quando na verdade não estamos. E eu percebo que muitas vezes a promessa que está no final do versículo 33 não está se cumprindo na vida das pessoas, na nossa vida. Por quê? Será que a Bíblia está errada? Será que Jesus nos enganou? Ou será que nós estamos errados e não estamos observando as coisas como devem ser? Diga comigo, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Vamos estar entendendo sobre isso. Diga comigo, justificado, justo, justiça. Diga de novo, justificado, justo, justiça. A salvação, querido, é pela graça, nós sabemos disso. Amém? Sim ou não? A salvação é o ato quando nós somos justificados. Há uma justificação através de alguém, através de alguma coisa deste alguém, que foi o sangue, e através da morte e do sangue, nós somos justificados. Justificado é uma coisa, justo é outra, justiça é outra. E aqui a Bíblia nos ensina que eu devo buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do reino. E as demais coisas serão acrescentadas quando eu entender o reino e quando eu estiver realmente vivendo, buscando, conhecendo a justiça do reino. E aí eu quero pensar com você, o que são demais coisas? Alô? Tem gente do outro lado da linha? O que são as demais coisas de Mateus 6,33? Tudo que precisamos. Você tem tudo o que você precisa? Tem? Não. Eu também não. É sobre isso que eu quero pensar com você. Será que nós estamos vivendo essa justiça? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. A salvação, para nós, é de graça. Aqui embaixo, com relação à salvação, foi tudo bem. Foi fácil. Mas, para alguém não foi fácil. Achou? Olha para cá. Olha para cá. Hoje você vai pregar junto comigo. Aceita o desafio? Já estou mais próximo de você mesmo. Já vim para baixo. Né? Eu estou andando tanto aqui que falei, vamos pregar daqui de baixo, é mais fácil.
Diga comigo: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Eu acho que foi a primeira vez que você falou isso na vida. Não foi? Não foi? Você já falou muitas vezes isso? Senhor, tem misericórdia de mim. Agora diga assim: Senhor, Senhor, faz justiça na minha vida. Tem certeza do que você pediu? Tem certeza? 2 Coríntios 5, 21. Diz assim a tradução da minha Bíblia: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça. Lê de novo esse versículo, dá uma olhadinha nele novamente. Olha que versículo tremendo. Ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para cá, querido. O pecado para mim foi de graça. Pequei. Ele veio, pagou o preço e me salvou. Alô? Simples, fácil. A salvação para mim foi de graça. Ele veio, morreu, me justificou e me salvou. Fácil. Mas para Jesus não foi tão fácil. Jesus é Deus, amém? Nenhuma dúvida com relação a isso. Fez todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Toda a palavra dele é poderosa. Agora, como Ele age na justiça? É interessante isto. Deus é justo e age na justiça. Nós seremos justos quando nós estivermos vivendo e exercendo justiça. Alô? Aí somos justos. Justificados, amém, todos nós somos. Mas se você quer ser justo, começa a viver justiça. E no reino funciona na justiça. Se eu entender a justiça, viver a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Mesmo Jesus sendo Deus, sendo todo-poderoso, Ele poderia ter chegado diante do príncipe do reino das trevas, Ele poderia ter chegado diante do diabo e ter simplesmente dado uma ordem a ele: você vai soltar todas essas pessoas, solta todos eles, porque eu sou o Senhor dos senhores, e você não vai mais prender ninguém no pecado, você não vai prender mais ninguém no futuro, no inferno, num lago terrível de fogo. Você não vai prender mais ninguém, porque eu sou o Senhor. Mas Ele não fez isso. Ele chegou diante do príncipe do reino das trevas e disse o seguinte: qual é o preço deles? Qual é o preço? Porque Ele vive na justiça. Qual é o preço? O preço é o sangue de um inocente. O preço é a vida de alguém que não conheceu pecado, a vida de alguém que não desejou o pecado, a vida de alguém que não se aproximou do pecado e que não cometeu o pecado. É esse o preço? Não, espera um pouquinho. Tem uns juros que eu preciso acrescentar. Qual é? A desonra. Quem for pagar o preço vai ter que ser desonrado. Vai ter que se destituir de toda a glória. Vai ter que chegar diante de um povo nu. Tem mais uma correçãozinha monetária. Vai ter que ser chicoteado, cuspido e humilhado. Eu pago o preço. Eu pago o preço. É esse o preço?
está pago. Está pago. Para mim e para você foi de graça. Para ele foi um preço altíssimo. Porque ele é justo. Ele é justo. Estou me fazendo entender? Precisamos entender o que é justiça e o que é ser justo. Quem quer viver na justiça não age nunca na injustiça. Ele poderia ter dado uma ordem, uma palavra. Não. Amanhã ninguém me cobra. Amanhã ninguém vai dizer que eu sou injusto. Que eu estou exercendo um poder autoritário. Não faço isso. Eu pago o preço. Diga comigo, Deus é justo. Deus é justo. Sabe qual é o problema? Nós somos injustos com Deus. Nós somos injustos com Deus. Se nós realmente entendemos a salvação, se nós aplaudimos a salvação, se nós desejamos a salvação, se nós entendemos o alto preço que foi pago por mim, por que eu não falo para ninguém desse alto preço? Por que eu não falo com ninguém que existe salvação? Por que eu me calo? Porque é gostoso estar aqui dentro. Porque é gostoso falar de justiça. É gostoso falar do amor de Deus. Mas viver como um justo não é fácil. Cometo injustiça com Ele. Você entendeu o desafio do mês de junho? Boa noite. Você entendeu? Você quer viver a justiça de Deus? Começa por aí. Parece tão simples. Parece tão fácil. Mas eu quero ver você fazer. Alô? Como eu posso ser injusto com aquele que me dá a vida? Com aquele que cuida de mim? Como eu posso ser injusto? Como? Querido, louva a Deus, agradeça a Deus, sabe por quê? Porque você tem 2 olhos, você enxerga. Seja grato a Deus, porque você tem 2 pernas, 2 pés e você anda. Você tem mãos, braços, você pega. Você tem uma vida. O que eu ando fazendo com a minha vida? Onde eu levo a minha vida? Você já parou para pensar no preço que Jesus pagou por mim e por você? Já parou? Ou simplesmente não? Querido, quando é de graça, é muito fácil. Nós não temos o sentido de propriedade quando é de graça. Muitos anos atrás, nos Estados Unidos, estavam acabando com os búfalos. Porque não é de ninguém. O governo americano baixou uma lei, isso há muitos anos atrás. Só os que estão há mais tempo na Terra lembram disso. Tempo dos faroestes. Os jovens não vão lembrar. O governo americano baixou uma lei. Todo búfalo que você juntar é seu. O povo saiu caçando búfalo. Sabe por quê? Senão eles iriam acabar com todos os búfalos, dizimar. Aí, ninguém mais tocou. Porque um pegou 20, outro pegou 10, outro 50, outro 100. Agora tem sentido de propriedade, agora é meu. Ninguém mata o que é meu. Como para nós a salvação é de graça, nós não valorizamos na verdade. Será que vamos precisar que Deus faça alguma coisa para entendermos isso? Esse é o seu desafio. Esse é o meu desafio. Será que eu sou justo com Ele? Quando Ele me manda amar as pessoas que não são fáceis? Que nós devemos amar aos pés da cruz? Não é? Será que eu sou justo com Ele que me amou e me ama e vai continuar me amando com todos os defeitos e limitações que eu tenho? Será que eu sou justo com Deus quando eu digo, mas amar aquele ali, misericórdia? Será que eu estou sendo justo com Ele? Boa noite, é só para pensar, se nós queremos viver a justiça de Deus. Se nós queremos que todas as demais coisas sejam acrescentadas, eu preciso começar a rever algumas coisas. Vamos continuar. Capítulo 6. 2 Coríntios,
Nós estávamos no 5, último versículo, agora o capítulo 6 de 2 Coríntios. Olha o que Paulo está dizendo. E nós, na qualidade de cooperadores, diga comigo, cooperadores. Diga de novo, cooperadores. Eu vou continuar lendo. Cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha que alerta. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, ou coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas das justiças, quer ofensivas, quer defensivas. Diga comigo, armas de justiça. Diga de novo, armas de justiça. Se você quer viver realmente a misericórdia plena de Deus, você vai precisar entender que você vai precisar de armas de justiça. Cada pessoa que se dispõe a trabalhar na igreja, porque uma das maneiras em você ter armas de justiça na mão, é quando você entende o que Paulo está dizendo. É que hoje não é comum nós falarmos de aflições, nós falamos de que precisa ter paciência, nós falamos que precisa crescer no conhecimento. Não é comum isso. É comum falar de tanta coisa, mas falar que muitas vezes, por causa do evangelho, você vai passar aflição na vida. Por causa do evangelho, você vai ter que exercer paciência. Você pode passar por tumultos. Hoje não se fala muito nisso, mas Paulo diz que são armas de justiça na nossa vida. Para você chegar diante de Deus, no final você vai entender o que eu estou falando agora, e clamar por misericórdia, para que a justiça de Deus seja feita. Você vai precisar chegar com algumas armas nas mãos, e mostrar para Deus, eu tenho. Louva a Deus pela diaconia. Os adultos da diaconia, você quer saber o que é ser paciente? Você quer saber o que é ser aflito por aqueles irmãos mais nervosos? Vai trabalhar no estacionamento ali fora. Vai trabalhar. Você quer saber o que é sofrer aflição e realmente estar ali, que nem Paulo diz muitas vezes, quase no naufrágio? Vai ali ser diácono no dia da chuva. Você vai entender o que é um naufrágio em São Paulo? Louva a Deus por cada pessoa que se dedica a trabalhar no ministério, na igreja. Enquanto nós estamos aqui, você sabia que tem gente cuidando das crianças? Pessoas que não aparecem. Lá no Kids, no berçário, você sabe quantas salas tem ali? Você sabe quantas pessoas adultas estão ali dentro? Você já teve noção que teve um domingo que não dava para colocar mais nenhuma criança lá dentro porque não cabia? Você acha que é fácil? Enquanto eu estou pregando aqui, você sabe? Você está vendo o pastor Paulo lá atrás? Ele não está sentado, ele está orando por mim. E tem mais gente da intercessão. Isso é arma de justiça. Arma de justiça. E tantos outros, pessoal do louvor e tudo mais. Tantas pessoas trabalhando. Você quer ser justo com Deus? Você quer viver justiça de Deus? Pensa um pouquinho. Se Jesus te salvou simplesmente para você ficar sentado, se alimentando, e alimentando, e alimentando, e alimentando, e alimentando, engordando, obeso, resmungão, chato. Não! Não! Você pensa que é fácil para os diáconos manter o culto tudo em ordem? Para que tudo corra bem?
Não estou falando das pessoas que estão chegando agora na igreja, hein? Crentes novos, visitantes. Mas você já viu o diácono quando ele tem que pegar uma criança de um crente velho? De um casal de crente velho? E quando ele vai ali tentar ajudar, a mãe já fulmina. Tira a mão da minha bênção. Mamãe, papai, continua me amando. Educação para o seu filho é você que dá. Não é a diaconia. Não fuja da sua responsabilidade. Você quer viver a justiça de Deus? Entenda isso. Podemos continuar? Eu preciso ter armas de justiça. Eu preciso. Se eu não tiver arma de justiça, como eu vou viver o melhor de Deus? Ser justo para poder viver a justiça de Deus. Querido irmão, nós somos tão injustos com Deus. Mas eu quero viver a justiça de Deus. Imagina você, Jesus carregando a cruz por mim e por você. E não é só carregar a cruz, é ser chicoteado, ser cuspido, ser humilhado. Ele carregando aquela cruz pesada por mim e por você. Querido irmão, não é que Jesus pecou, ele se fez pecado. A Bíblia deixa bem claro, ele se fez pecado. Sabe por que no momento da morte dele, da crucificação, Deus virou as costas para ele? Porque Deus não tem como ter comunhão com o pecado, e Jesus não pecou, Jesus se fez pecado. Paulo deixa bem claro isso, ele se fez pecado. Ele se fez todos os pecados de toda a humanidade. Imagina como ele ficou naquele momento. Mas você pensa, na hora que ele está carregando a cruz, se ele fala, Deus está pesado, eu não aguento, vou largar isso aqui. Se ele tivesse feito isso, você seria salvo? Não. Nós seríamos salvos? Nós teríamos vida eterna com Deus? Por que muitas vezes você para no meio do caminho? Por que quando está difícil você para? Será que nós somos justos com Deus? Será que eu sou justo? É só apertar e eu largo a cruz. E depois eu quero viver a justiça de Deus, depois eu reclamo por que Deus não faz na minha vida. Jesus não deixou um segundo de ser justo. Um segundo por mim e por você. Todos os momentos difíceis que ele passou, ele pensou em você, ele pensou em mim. Por que muitas vezes eu largo no meio do caminho por coisas tão simples? Por quê? Mas eu quero justiça. Sabe quando a justiça virá? O dia que eu for justo. Aí ela virá. Sabe quando todas as demais coisas serão acrescentadas? O dia que eu for justo. Aí sim. Não para no meio do caminho por qualquer coisa. Não para. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Provérbios, no capítulo 13. E eu quero pensar com você sobre... Nós veremos 3 versículos. Mas eu quero ver um em que muita gente fala dele. Mas sem entendimento desse versículo, ninguém vai viver a verdade desse versículo. Ninguém. Lê do engano. Provérbios 13, versículo 21. Aí nós vamos pensar seriamente em Mateus 6,33. Provérbios 13, 21. Ele diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão, eu vou falar numa linguagem mais nossa, presenteados com o bem, ou galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o versículo 23. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça, quando há falta de justiça, o que acontece com o mantimento do pobre? Se perde, dissipa. Querido irmão, vamos pensar profundamente nesses 3 versículos. Vamos entender o que é viver a justiça do reino. Vamos entender o que são os princípios do reino. Vamos pensar seriamente nisso.
Versículo 21, querido. Eu quero pensar com você no 21. Diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas ao justo será presenteado com o bem. O que é ser justo? O que é ser justo? Será que quando eu estou andando na rua, vamos supor, com um sorvete na mão, eu pego, tiro o papel do sorvete e jogo o papel no chão e vou embora? Será que quando eu estou num sítio, numa mata, num campo, eu levo uma garrafa de Coca-Cola e eu tomo a Coca-Cola e jogo aquela garrafa no meio da mata? Deixa eu te perguntar, eu estou sendo justo com o planeta que Deus fez, que Deus sustenta e Deus deu para mim viver nesse planeta? Eu estou sendo justo? Estou? Quando eu não cuido da ecologia, eu estou sendo justo? Não, mas eu quero viver a justiça de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que justiça de Deus é só dentro da igreja. Querido irmão, a sua vida, ela é um todo. Você pode até departamentalizar a sua vida, mas quando Deus olha para você, Ele olha num todo. Num todo. Se você quer viver a justiça de Deus, dentro da sua casa, faça o seu melhor. Para que a sua família vive bem. Porque se você não fizer isto, você está sendo injusto para com a sua família. E você não viverá a justiça de Deus. Quando você trabalha, você sendo um profissional, você precisa fazer o seu melhor. O melhor. Porque quando você entrou lá, assinando o contrato, ou não assinando o contrato, ou só de palavra, você deu a sua palavra. E quando você não faz, você está sendo justo ou injusto? Mas queremos viver a justiça de Deus. Eu tenho por hábito, e não é porque eu sou bonzinho, não, irmão, eu sou uma peste como qualquer outra pessoa. Uma praga. É o ser humano, irmão, se não for Deus, se não fosse Deus na nossa vida, você acha que você é o quê? Pode continuar me amando. Eu criei algo para me disciplinar, e eu tenho que me policiar todo o tempo. Qual é a coisa? Para viver essa justiça, eu penso o seguinte: eu não vou falar do pastor Silvio mal dele quando ele não estiver presente. Eu posso estar até certo em algumas coisas, mas eu não vou falar se ele não estiver presente. E se eu for falar dele, para Carlos, né? Para o Carlos, eu vou falar para ele: olha, eu vou encontrar com o Carlos, e eu vou falar de você isso, tá bom? E depois que eu converso com ele, eu falo: ó, você pode falar para ele. Porque falar de uma pessoa quando ela não está presente é justo? É justo? Porque você não dá direito à defesa da pessoa. E tem muita gente querendo viver a justiça de Deus. Alô? Você sabe o que é língua presa? Sabe ou não? Quando uma criança tem a língua presa, nós corremos no médico para fazer a cirurgia, não corre? Porque precisa soltar a língua. Agora tem muito crente que precisa fazer cirurgia da língua, porque a tua língua está solta demais. Mas ninguém quer fazer cirurgia da língua solta. Mas eu quero viver a justiça de Deus. Vamos olhar o outro versículo? Está tudo bem? Posso continuar? Versículo 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador será depositada para quem? Para quem? Nossa, querido irmão, esse versículo me mata. Ele começa muito bem. Ele começa dizendo que o homem de bem, ele vai deixar herança para os seus netos. Herança é uma coisa, legado é outra. Não vou entrar no legado, porque não é o tempo de falar de legado. Herança é bens aqui na terra. Alô? A Bíblia diz que o homem de bem deixará herança para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Será que eu estou deixando herança para os meus filhos? A Bíblia é mentirosa? Alô? Me ajuda a pregar, não tem misericórdia. A Bíblia é mentirosa? Deus mentiu? Então eu preciso rever conceitos.
Se a Bíblia não é mentirosa, eu preciso rever conceitos. Eu não estou falando para você de ganância, não estou falando para você de amor ao dinheiro, isso é pecado, isso é destruição. Mas estou falando de ter uma vida digna e produtiva, e comer do fruto do meu trabalho, isso é dom de Deus, diz Eclesiastes. Se eu não estou deixando nada, opa, que homem de bem sou eu. Agora a Bíblia diz assim que o ímpio, o pecador, ele vai ajuntar. E muitas vezes nós olhamos para aquele que não tem Jesus e nós falamos: Senhor, é justo isso? O homem está rico, milionário, e eu aqui no perrengue. É justo isso? Mas a Bíblia diz que o ímpio, o pecador, ele vai ajuntar e dar para quem? Para quem? Para quem? Nossa, eu pensei que ele ia juntar e dar para aquele que canta no louvor, aleluia, glória a Deus, que ele está trabalhando. Eu pensei que ele ia juntar e ia dar para os pastores, porque nós estamos trabalhando. Eu pensei que ele ia juntar e dar para os intercessores. Não, ele vai dar para o justo. Isso pega. Isso pega. Boa noite, querido irmão, bem-vindo ao reino de Deus. Você não quer viver o reino? Ele vai dar para o justo. Para o justo. É tempo de viver a palavra, de crescer na palavra. Paulo disse isso: uma arma poderosa que eu tenho é o conhecimento da palavra. Para de viver de ilusão, para de viver de misticismo, para de viver de oba-oba, se aprofunda na palavra, senão passa nessa terra iludido, e depois vai dizer que Deus não é bom. Para o justo, para o justo. Alô, irmão, você é pentecostal? Sim ou não? Não parece. Hoje está todo mundo tradicional. Dá um glória a Deus aí, querido, bem forte. É interessante que a Bíblia fala da misericórdia de Deus, no versículo 23. Fala da misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso para com os pobres. A Bíblia no versículo 23 diz que Deus dá alimento na terra do pobre, a terra virgem do pobre, a terra virgem do pobre. Virgem é quem não tem conhecimento ainda, quem não experimentou algumas coisas. Uma moça, quando ela é virgem, porque ela não experimentou o ato sexual ainda. A Bíblia diz que Deus dá mantimento à terra virgem do pobre, mas por falta de justiça dissipa e perde. Então o que a Bíblia está nos dizendo? Quando você é novo convertido, quando você é um bebê na fé, você é virgem, você é novinho, Deus está cuidando com você só na misericórdia. Mas Deus espera que você cresça e comece a viver o reino. Quantas vezes nós oramos: Senhor, vem o teu reino, vem o teu reino. Será que eu sei o que é o reino? Será que se o reino vier, tudo vai bem comigo? Ou a coisa vai piorar? Porque o reino traz a justiça. E a Bíblia diz que quando não entendemos e não vivemos a justiça, até o que tem vai tirar, vai perder. Alô? Boa noite. Oxi. Vamos para outro versículo agora? Vamos para outro texto? Eu estava conversando com um pastor muito querido essa semana. Estava falando a respeito de algumas situações. Ele é pastor de igreja também. E eu perguntei para ele: onde você acha que eu errei nessa situação? Ele foi tão simples. Ele falou: Willy, sabe onde você errou? Ele falou: você errou numa coisa que eu errei há 3 anos atrás. E Deus foi muito claro comigo. Deus disse a ele e ele disse a mim. Puxa. Ele disse: sabe onde você errou? Você tratou com iguarias a quem Deus estava tratando com pão e água. Pão e água, misericórdia. Você deu iguarias. Você interviu onde Deus estava tratando. E agora você vai pagar o preço e não reclama. Dura coisa. Deus é amor, aleluia. Deus é bondade, aleluia. Mas Deus é justo. Então, ele disse bem claro: paga e fica quieto.
Mateus 25. Eu não estou dizendo para você ser ruim, hein, irmão? Não, devemos ajudar as pessoas, porque isso é um mandamento de Deus, amar ao nosso próximo. Mas eu preciso entender do reino, eu preciso ter discernimento de situações. Senão, querido irmão, o que vai acontecer comigo? Mateus 25, a parábola dos talentos, todos conhecem essa parábola, amém? Todos conhecem? Posso adiantar o processo por causa do horário? Vamos lá, querido irmão, versículo 24 de Mateus 25. Mateus 25, versículo 24. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, servo negligente, se você sabia que eu ceifo onde não semeei, se eu ajunto onde não espalhei, perguntou ele, hein? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E olha a ordem que dá esse Senhor: tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha para cá, querido irmão, que coisa mais dura Jesus falou. Que coisa mais dura. Está falando da parábola dos talentos. Eu quero entender com você essa parábola. Jesus chegou e ele distribuiu talentos. Aquele que ele deu mais talentos, quanto ele deu, me ajuda? Não, 5. Olha, eu ainda falei, me ajuda. Deu 5 talentos, 5. Ele chegou e deu 5 talentos. Ao outro ele deu quantos talentos? 2 talentos. E ao outro ele deu quantos talentos? 1. Aquele que ele deu 5, ele chegou e falou: vamos sentar, vamos conversar. Querido irmão, empresário, estou aprendendo isso na carne também. Na carne não é na carne no mal, é no sofrimento. Se você não for bom administrador, você vai pagar o preço. Alô? Ele chegou àquele que ele deu 5 talentos e diz: vamos lá, vamos fazer as contas? Vamos, Senhor. Está aqui os 5 que o Senhor me deu e mais 5 que eu conquistei. Servo bom, fiel, produtivo. Você hoje tem 10. Fica com os 10. Porque com esses 10 eu sei que você vai ganhar 20. Fica com os 20. Porque eu sei que você vai ganhar 40. Fica com eles. Porque eu sei que você terá 80. E assim sucessivamente. Aquele que ele deu 2, serva boa, fiel. Vai me fazer a janta, hein? Senão eu vou tirar tudo que eu falei. Você hoje tem 4? Eu vou levar no restaurante. Nós vamos comer fora hoje. Olha para cá, olha para cá. Eu vou tirar os talentos. Você agora tem 4. Fica com eles, você terá 8. Você terá 16, você terá 32. Sabe por quê? Você é produtivo. Querido irmão, no reino de Deus tem que ser produtivo. Alô? Não trabalhamos com meta, não estamos colocando pressão em ninguém, mas no reino de Deus você tem que ser produtivo. A Bíblia nos ensina que quem não trabalha, alô? Crente preguiçoso vai ter com a formiga. Alô? Jesus estava passando um dia, ele olhou para a figueira, e ele chegou próximo da figueira. Quando ele foi pegar o figo, não tinha figo. O que Jesus disse para aquela figueira? Aleluia, estou feliz com você. Não, seca. Em Israel, até hoje é assim. Eles plantam uma árvore. Depois de um tempo, se aquela árvore não der frutos, eles vão lá, tratam ela, adubam a terra, podam ela e voltam lá. Se não deu fruto, corta, põe outra no lugar. Parece duro. Parece duro. Mas Jesus contou uma parábola assim. Ele diz que o Senhor vem, como bom agricultor, limpa a videira, poda a videira, cuida dela, para que ela dê mais. E se ela não der frutos, e joga onde?
É a mesma coisa. Você entendeu porque nós estamos impulsionando você para trazer uma pessoa no último domingo desse mês? Seja produtivo. Porque se você não for, você corre o risco de ser cortado e ser lançado no fogo. Alô? É o evangelho do terror? Não, é o evangelho da verdade. É o que a Bíblia ensina. E quer ir além agora? Vamos lá para aquele que ele deu um talento. Ele vai chegar lá, vamos fazer a conta. Sabe o que aquele homem responde para ele? O senhor é um homem severo. O senhor é um homem duro. Alô? Injusto? Esse homem foi injusto com o Senhor. E às vezes nós somos assim também. Alô? Principalmente quem nasceu com pouco. Eu nasci numa família pobre lá em Minas Gerais. Eu falei, Senhor, o senhor errou. O senhor não foi justo? O senhor não entendeu? O senhor não foi justo comigo. O senhor leu meu sobrenome? Meu sobrenome é Garcia. Garcia, o senhor entendeu? Garcia significa europeu. Espanha. Isso me faz nascer... Sargento Garcia. Isso me faz nascer no interiorzão de Minas Gerais. O senhor foi justo comigo? É só eu que pensei assim. Você nunca pensou, eu sei disso. Normalmente quem tem menos pensa assim. E esse homem logo respondeu para o seu senhor, homem severo. O senhor é severo demais, duro demais, aleluia. O senhor não é misericordioso. O senhor não é crente não. E ele foi mais fundo ainda. Ele diz, eu sei que o senhor é homem que quer colher onde não semeou. E eu sei que o senhor é homem que quer ajuntar onde o senhor não espalhou. Falou ou não falou? Deixa eu perguntar a você, quem deu talentos a eles? Quem deu talentos a eles? Deus, o Senhor, na parábola. Como aquele homem diz para ele, o Senhor quer colher onde não semeou? Como esse homem disse para ele isso? De quem ele recebeu o talento? Do Senhor. Como ele disse, o Senhor quer colher onde não semeou? Quantas vezes eu orei para Deus me dar entendimento desse texto hoje? Eu creio que eu estou começando a querer entender esse texto. Alô? Você que tem pouco hoje, irmão, continua me amando, você tem o que merece. Se eu tenho pouco hoje, eu tenho o que eu mereço. Tudo bem, Valdir? Amém. Eu brinquei com ele porque ele fez um sinal com o olho para mim. Alô, irmão? Agora, sabe onde pega o reino e a justiça do reino? Sabe onde? Exatamente aí, como esse homem. É interessante, Jesus não confirmou o que ele falou. O Senhor dele não confirmou o que ele falou, porque o Senhor pergunta a ele, você disse que eu sou severo? Você está dizendo que eu quero colher onde eu não semeei? Você disse que eu quero ajuntar onde eu não espalhei? Você disse isso? Sabe de uma verdade que eu aprendo no reino de Deus, para viver a justiça de Deus? Nós seremos réus da nossa palavra. Cada palavra que eu falo, ou eu serei condenado, ou serei absolvido e abençoado por ela. Por isso, cuidado com a língua. Porque esse homem disse para o Senhor dele, o Senhor é duro demais. O Senhor quer colher onde o Senhor não semeou? Mentiroso. Injusto e mentiroso. Recebeu do Senhor dele o talento. E aí foi simples a resposta do Senhor dele. Servo inútil. Dá aqui o que você tem. Dá aqui o que eu te dei. Você nem para ganhar mais um você serviu. Dá para aquele que tem 10. É por isso que a Bíblia diz, aquele que tem terá mais, aquele que não tem ele será tirado. Por quê? Porque não é produtivo no reino. Além de não ser produtivo, reclama de tudo. Quero viver a justiça do reino? Quero viver realmente o reino? Tenho que ser justo? Está esperando que a riqueza do ímpio venha para você? Seja justo? Mas eu digo que está um silêncio. Eu não sei por que está um silêncio. Amém, querido? É o que a Bíblia nos ensina. Se eu quero entender o reino, é isto.
Se eu quero entender o que é justiça, o que é ser justo, é isto. Deus conduz a nossa vida. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Não adianta, querido irmão, ser bonzinho aqui na igreja e lá em casa ser uma praga. Não adianta ser educado aqui e lá fora não ter um mínimo de educação. Não adianta ser o crentão aqui, o glória a Deus, aleluia, e lá fora, irmão, só a graça de Jesus. Não adianta, porque é para o justo que as coisas vêm. Não adianta você tratar bem uma pessoa na frente dela e lá atrás você descer. Não adianta. Não adianta. Não adianta você falar mal do lugar onde você trabalha, não adianta, é pior. Alô? Vamos terminar? Abre sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Quarenta e cinco. Eu até brinquei de manhã, e eu quero falar, é brincadeira, viu, irmão, que eu vou falar agora. Eu sei que ela é uma verdade, mas da minha parte é uma brincadeira, porque eu já passei dessa fase, né? Mas você acha que eu sou tão inocente de não saber algumas coisas? Você acha? Você acha que eu sou tão inocente de saber que algumas vezes eu fui ao almoço em algumas mesas? Ei, irmão, se liga. Não nasci ontem, não. Você acha que muitas vezes eu não fui o café da manhã em algumas mesas? Você acha que algumas vezes eu não fui o jantar em algumas mesas? Só tenho uma notícia para você, eu sou indigesto, cuidado, vai te dar azia. Eu não sou tão inocente assim. Mas a minha responsabilidade, o meu compromisso é compartilhar entre nós a palavra. Essa é a minha responsabilidade. Te amo de todos os jeitos. Quer você me ame ou não, quer você fale bem ou mal, eu continuo te amando. Porque aprendi isso com o meu Senhor. Ele diz a Irene, mesmo aos pés da cruz, eu vou te amar. Eu vou te amar. Porque um dia darei conta de cada pessoa que passou aqui. Um dia eu vou estar frente a frente com o Senhor. E eu não quero ouvir dele, servo inútil. Não quero. Mas uma coisa maravilhosa de Deus é que Deus sempre deixa à nossa disposição algo chamado misericórdia. Sempre. Porque Ele é misericordioso. Espera Ele que nós cresçamos, que nós possamos entender o reino dEle, os princípios do reino e viver a justiça desse reino. Ele espera isso de nós. Mas Ele é misericordioso. Mesmo diante das minhas injustiças, Ele vai continuar justo. Ele vai continuar me amando e me dando oportunidades. E eu quero dizer a você, querido irmão, não pare no meio do caminho com Deus. Nunca faça isso. Se você parou, é tempo de voltar. Tempo de voltar. Se você entendeu que você está sendo injusto nessa terra, é tempo de voltar. Deus é misericordioso. E eu acho tremendo o que Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, Isaías 43, versículo 25, 43, perdão, eu falei 45, falei errado. E olha, eu quero dizer a você, querido irmão, que tem responsabilidade nas células, eu acho que o esboço já chegou, porque sexta-feira foi feriado, quinta foi feriado, a sexta não trabalhamos. O Edgar ficou de vir hoje fazer o esboço, não sei se ele fez. Não, amanhã está lá na internet e quarta-feira vai estar aqui, tá? E esses versículos que eu vou ler agora não estão no esboço. No esboço? Para todos os gostos, obrigado. Não está no esboço. Quem diz uma pessoa que não está no esboço, né? Não foi colocado no esboço, nem no bolso. Então você que tem responsabilidade na célula, se você quiser anotar, Isaías 43, versículo 25 e 26. Olha o versículo 25, ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões
por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa o quê? O quê? Justificar. Querido, Deus é tão maravilhoso, que Deus sempre vai manter a porta aberta, sempre. Ele nunca vai fechar a porta. E ele começa, e se você for ler o capítulo todo, é tremendo. Eu acho linda essa linguagem que ele usa, uma linguagem de direito. Nós temos advogados aqui na igreja. O Isaías usa uma linguagem de direito. Ele está falando de juízo, está falando de justiça. E é tão tremenda essa linguagem, e eu fico imaginando, eu gosto de viajar nas minhas maioneses, eu fico imaginando esse versículo aqui, Deus usando o profeta Isaías para falar: ei, diga ao meu povo que eu os amo, sempre vou amá-los, e a porta sempre vai estar aberta, e eu mesmo perdoo o pecado de todo mundo, eu perdoo. Eu tenho dito aqui, querido irmão, o único pecado que não existe perdão é o pecado não confessado. O pecado arrependido, o pecado confessado tem perdão, está perdoado. E Deus diz: eu perdoo os teus pecados, perdoo. Por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro mais, eu apago. E Ele diz: ei, psiu, psiu, vem comigo, vem cá, vamos conversar, me mostra as tuas razões, para que eu possa te justificar. Sabe onde eu viajo nisso? Deus sentado no trono, e onde tinha um véu que nos separava, não tem mais, porque Jesus foi lá e disse: eu pago o preço. Quanto custa? Quanto custa? E o preço que Ele pagou não foi só pela minha salvação, não foi só pela minha cura, não foi só para ter dons, não, foi para ter acesso, rasgou o véu. Eu fico imaginando Deus sentado no trono, como Deus, e Ele dizendo a mim: você vem, entra aqui, vem cá, vamos conversar, mostra as tuas razões, porque o meu desejo é te justificar, sempre será o desejo do Pai. E sabe as nossas razões? São as armas da nossa justiça. Eu preciso chegar diante do justo juiz, com armas. Por isso que eu enfatizei muito o trabalho na igreja. Mas não é só na igreja que você vai ter armas de justiça, não. Eu falei do mundo que nós estamos vivendo, onde nós estamos agora. Mas lá fora você também tem que exercer justiça. É quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, está aqui. Eu fui paciente. Eu passei por aflições. Eu sofri com turbulências nessa vida. Eu te amei. Eu tenho o Espírito Santo. Paulo diz isso, que o Espírito é uma arma de justiça. Eu cresci no conhecimento da palavra. Está aqui, Senhor. Está aqui. Eu tenho trabalhado na sua obra. Muitas vezes sou injustiçado, mas eu tenho trabalhado. Está aqui, Senhor. Já pensou chegar de mão vazia? E quando Deus fala: cadê as suas razões? Vamos parar por aqui.